Então hoje nós vamos falar sobre tempestades. Tempestades na vida. Quando você decide atravessar, fazer uma travessia na sua vida, de sair de um nível para outro, sair de um momento para outro, com certeza você vai atravessar adversidades, muitas dificuldades. Quem não tem lutas hoje, né? Quem não tem batalhas? Quem não tem desafios? Quem não tem oceanos para atravessar? E nós vamos usar um texto da Bíblia que tem tudo a ver com o tema que vamos falar. Não tem um ser neste planeta que não tenha tempestades, que não esteja enfrentando, ou que já enfrentou, ou que irá enfrentar. A vida, ela não é fácil. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se você não quiser ter vitória na sua vida, se você não quiser ganhar, nunca saia para uma guerra, senão você vai perder. Você quer ser campeão, você quer vencer, você quer ter êxito em qualquer área da sua vida, então prepare-se para enfrentar adversidades. Isso faz parte do seu currículo, faz parte da vida. Você não vai poder viver como um verdadeiro vencedor, seja em que área for, se você não estiver preparado para a guerra. Viu? Resistência, adversidades, adversários, lutas, dificuldades, todo mundo vai ter. A vida é disso. A verdadeira vida, para provar que você está vivo, ela vai te incitar a você se tornar um mais que vencedor. Só que o mais que vencedor é o cara que venceu os vencedores. Então vai chegar uma hora da sua vida que você não vai ter que encarar somente perdedores. Vai ter hora da sua vida que você vai ter que encarar os campeões. E é aí que você vai precisar ser muito maior para ganhar dos campeões. Entendem? É claro que eu vou usar um texto aqui, porque nós vamos falar sobre tempestades, mas as tempestades são simbologias, elas são metáforas justamente destas adversidades que a gente encontra na vida. Você não constrói uma carreira, um ministério, uma família, um casamento, se não passar por tempestades. Mas uma coisa que nós temos que entender, que sempre após as tempestades, depois que tempestades passaram por determinadas geografias e provocaram caos, provocaram tormentas, às vezes até prejuízo, somente após estas passagens de tempestades foi que aconteceu um melhoramento, que aconteceu uma mudança, uma transformação. Vamos pensar, por exemplo, em Hiroshima, Nagasaki, cidades do Japão, que em 1945 foram destruídas por bombas atômicas. Mas algumas décadas depois, as cidades foram reconstruídas de uma maneira muito mais eficaz, de excelência, mas foi preciso, de repente, uma destruição chegar
para que houvesse uma transformação. Às vezes, na nossa vida espiritual, ministerial, familiar, precisa passar por grandes tormentas, por grandes tempestades, para acontecer uma reconstrução, uma mudança total. Todos nós passamos por estas tempestades. E sabe de uma coisa? Eu estou aqui falando para você de algumas experiências pessoais e de pessoas que a gente acompanha. Eu tenho 36 anos de ministério, vou fazer 37 anos. Comecei muito jovem, ainda me considero jovem, mas comecei muito novo, aos 19. Agora, eu já conheci tantas pessoas que ressignificaram sua história, sua vida, seu ministério, sua família, seu casamento, seu trabalho, seus empreendimentos, sua história, melhoraram porque passaram por tribulações, tormentas, dificuldades. A grande glória está justamente em você ressignificar sua vida e transformar tudo isso em algo melhor. E é para isso que Deus te chama. É para isso que Deus nos chama. E eu quero ser boca de Deus aqui para você. Viu? Quero abençoar sua vida hoje. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Vamos ler aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Foi Jesus quem disse. Já era tarde. Vamos atravessar o rio, vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como Jesus estava e colocaram-no no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, que estava na popa do barco, dormia sobre um travesseiro. Eles, porém, o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Então Jesus, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e fica mudo. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ou homens de pequena fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem à sua autoridade? Que coisa tremenda! Bom, deixe-me dizer algo a você. Nós vamos falar sobre tempestade. Eu comecei essa live dizendo: quem na vida, nesse mundo de meu Deus, nesse planeta, que nunca ou que não esteja agora, ou que não irá passar por tempestades. As tempestades são símbolos de momentos adversos que todo ser humano passa. Ou na família, no casamento em si, ou na vida financeira, ou
na vida emocional, no seu sistema emocional, ou na sua vida espiritual, na sua fé, ou em seu ministério, em sua liderança, ou em seus empreendimentos, em sua carreira profissional, seja que área for. Todos passam por adversidades. Todos passam por tempestades. Essas tempestades vêm travestidas de várias coisas. Às vezes elas vêm através de uma necessidade, de uma doença, de uma crise de relacionamento. Ela vem através de um terrível desânimo, de um estado depressivo de último estágio, ou ela vem através de uma perseguição, de calúnias, de críticas, de acusações infundadas, falsas. Ela vem através de negócios errados, de alianças erradas, de prejuízos, de acordos que fizemos. E talvez isso já aconteceu contigo. É ou não é? Porque todo ser humano é passivo disso. Você está vivo, você está nessa vida. E quem está vivo passa por essas coisas, infelizmente. E é por isso que precisamos da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Da direção do Espírito Santo, para que nestas horas você não venha sucumbir da fé, da esperança, das expectativas, da motivação, da graça. Porque, querido, construir é muito difícil, mas demolir é a coisa mais fácil que tem. Qualquer estrutura que você constrói, é muito difícil se erguer, mas é difícil acabar. E por isso as lutas existem. E é por isso que Deus está me usando para falar contigo nessa noite. Agora vamos extrair desse texto que lemos algumas lições de sabedoria. Eu gosto muito da Bíblia, das palavras, das histórias, das metáforas, das parábolas que Jesus deixou registrado. Porque todas elas têm lições de sabedoria. E são essas lições de sabedoria que nos constroem, que nos edificam, que nos fortalecem e que nos preparam. Então nós vemos aqui no episódio os discípulos atravessando o mar da Galileia. E na travessia veio uma grande tempestade. E o barco estava sendo assolado pelas ondas, estava sendo assolado pela tempestade, pelo vento. A água estava entrando no barco. Jesus estava dormindo na popa, mas os discípulos apavorados, desesperados. Agora, tem algumas lições de sabedoria que são importantes entendermos. É importante entendermos. Primeiro, de quem foi a ideia de sair do porto e ir para outro? A ideia foi dos discípulos? Não. A ideia foi do Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A ideia foi do Senhor. E a primeira lição que eu aprendo aqui é: se
na trajetória da sua vida, quem te deu o comando para agir foi Jesus. Então, amigo, esperta aí, fica tranquilo, fica em paz. Sabe por quê? Porque vai dar tudo certo. Apesar da terrível tempestade. Mas fica tranquilo, porque vai dar tudo certo. Porque quem projetou a situação foi o próprio Deus. Então essa é a primeira lição. E Deus te ama tanto para não te colocar numa furada dessa. Aí você diz assim, mas talvez o que está acontecendo com a minha vida não seja de Deus. Bom, esse entendimento você tem que ter. Sabe por quê? Porque se for de Deus, por mais ruim, adverso, terrível que ele possa ser, vai dar tudo certo. Porque é Deus quem está no comando, amigo. O projeto veio de Deus. Foi Jesus que deu a ideia para atravessar o mar. E outra coisa, essa é a segunda lição. Todo projeto que Deus tem para a sua vida, todo plano, toda a trajetória que Ele traça para você, Ele estará presente. Poderá estar em silêncio. Jesus estava na popa do barco dormindo. Mas Ele estava presente. Toda a trajetória que Deus traça para a sua vida, amigo, irmão, irmã, Deus estará acompanhando. Por esta razão, você precisa acalmar o seu coração no meio dessa tempestade. Porque Deus está no controle. Falarei um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas vamos para outras lições de sabedoria deste texto da palavra. Eu gosto de interpretar por esta mentalidade de ação de Deus e da ação do ser humano. Não existe uma forma melhor de Deus instigar você se não for provando você. Agora vamos lá. O barco é uma metáfora da sua vida, da sua história. O barco é uma metáfora da sua família, do seu casamento. O barco é uma metáfora do seu emprego, do seu trabalho. O barco é uma metáfora do seu empreendimento. O barco é uma metáfora da sua empresa, dos seus negócios, da sua profissão, da sua carreira. O barco é uma metáfora da história que você está construindo. O barco é uma metáfora do seu ministério, se você é um pastor, se você é um líder. O barco é uma metáfora dos teus projetos, dos teus planos, dos teus propósitos, dos teus objetivos, dos teus sonhos. Entende? Você tem sonhos, você tem projetos, você tem propósito, você tem uma visão de futuro para construir uma história de êxito. Você tem objetivos? Pois é.
O barco é a metáfora de tudo isso. Os ventos e a tempestade são as etapas, são os obstáculos, as dificuldades, são metáforas das adversidades que você vai encontrar, amigo, na sua carreira. Não tem um ser nesse planeta que não tenha que encarar esta realidade. Viu? O mar é uma metáfora do processo por onde você passa para você sair do lugar onde você está, do momento onde você está, na tua vida. Porque talvez você esteja num tempo, parado num instante, num momento da sua vida. O outro lado da margem é um símbolo do teu destino, dos teus alvos, das tuas metas. O outro lado da margem é o lugar da tua habitação, da tua promessa, da construção da tua história, da finalização dessa trajetória toda. Você está entendendo como a palavra de Deus é rica na questão de sabedoria? Pois é. Agora vamos para as experiências, vamos para as lições de sabedoria dessa travessia do mar e dessa tempestade que os discípulos sofreram. Primeiro, só não passa por tempestades quem não atravessa oceanos. Escreve aí. Está atravessando tempestades? Significa que você está no processo para chegar do lado que Deus planejou para a sua vida, no seu destino. Esta é a visão. Então, repito, só não passa por tempestade quem não atravessa oceanos. O que isso nos arremete, nos ensina? Só não passa por tempestade na vida quem não tem propósito. Você tem um propósito? Você tem propósitos? Só não passa por tempestade quem não tem metas, quem não tem alvos, quem não tem projetos, quem não tem objetivos na vida. Você tem alvos, você tem projetos, você tem propósito? Pois esteja certo de que você vai passar por tempestades. As tempestades estão na trajetória, na rota de todo realizador. Só não passa por tempestades quem não sabe onde quer chegar, quem não tem um destino definido. Só não passa por tempestades a pessoa que não sabe onde quer alcançar, até que nível quer chegar. E é por isso que nós precisamos crescer em Deus. Porque a única forma que você tem de crescer em Deus e alcançar seus níveis mais elevados é encarando as tempestades. Você entende? Repito. Só não passa por tempestade quem não está disposto a atravessar oceanos. Os mares, oceanos dividem continentes. Até onde você quer chegar na sua vida?
profissional, sua carreira ministerial, seu ministério, seu chamado. Até onde você quer subir? Então saiba de uma coisa. Saiba que você terá que encarar as tempestades. A única diferença entre uma pessoa comum que atravessa as tempestades de uma pessoa que tem Deus no coração, que atravessa na companhia de Deus, é que as pessoas que atravessam com Deus na sua companhia ou na companhia de Deus chegam ao seu destino completamente ilesos e com vitória, com sucesso e sendo aplaudido. Quer ser aplaudido por Deus? Então encare as tempestades. Esta é uma palavra de sabedoria para você. Os discípulos aprenderam no meio daquele oceano.